Ai, que saco. Ai, eu queria tanto que os meus planos tivessem dado certo. Queria tanto ter ido pra aquela viagem. Ai, que raiva. Eu acho que eu vou chorar de tanto ódio. Ah. E você, também é intolerante à frustração? Olá, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Firmes e fortes. Gente, então, essa semana, o tema da semana, a reflexão da semana é justamente esse. Eu fiz esse pequeno teatrinho para ilustrar. Intolerância ou tolerância à frustração. Na verdade, tolerância à frustração. Esse é o nosso tema. Você se considera uma pessoa tolerante a frustrações? Quando uma coisa não dá certo, quando uma coisa sai do planejado, sai do que você havia planejado, como é que você reage? Você se considera tolerante ou não? Pois é, gente. Alguns estudos já comprovam que tolerância à frustração e essa questão da maturidade emocional não tem a ver exatamente com a idade. Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa, um adulto, né? Ou uma pessoa com mais de 60 anos e você ser totalmente intolerante, imaturo, né? Não saber tolerar algumas situações. Ou você pode ser um adolescente e pode levar tudo de boa. Então, essa questão da idade não tem muito a ver. Claro que as experiências, né, da gente vão nos moldando, mas alguns estudos já falam que realmente a gente tem que ter muito cuidado, né, para não generalizar. Você pode ser um adulto que não tem tolerância, certo? E eu vou mandar para vocês depois o estudo desse psiquiatra, o Flávio Gicovati. Ele fala o seguinte, ó. Para ele, o que é que significa ser tolerante à frustração? Tolerar bem frustrações não significa não sofrer com elas, olha aí, muito importante. E muito menos tratar de evitá-las. A boa tolerância às dores da vida implica certa docilidade, capacidade de absorver os golpes e mais ou menos rapidamente se livrar da tristeza ou ressentimento que possa ter sido causado por aquilo que nos contrariou. Então, prestem atenção, ó. Olha a definição que ele deu. Tolerar a frustração não significa necessariamente não sentir dor, não se sentir frustrado, não é isso. Mas tem a ver com a nossa capacidade de como eu vou lidar com essa situação, nossa capacidade de ser resiliente, né? De se livrar das mágoas, dos ressentimentos, de absorver os golpes de uma maneira mais consciente. Não significa que você não vai sentir dor, mas que você vai saber lidar melhor com essa dor. Isso é que é maturidade emocional, que é tolerância à frustração, certo? Então prestem muita atenção nisso. Outra coisa importante, esse momento que a gente está vivendo, ele pede isso, não pede? Com certeza. Por quê? Com certeza vocês tinham vários planos, né? Provavelmente vocês tinham planos de viajar. Não sei quais são os planos que vocês tinham, quais eram. Mas eu tinha vários planos. Eu tinha planos aí, né, de provas que eu ia fazer e tal. Mas, ó, gente, esse é o momento da gente amadurecer emocionalmente, né? Da gente treinar a nossa tolerância à frustração. Porque é o momento que a gente precisa ter paciência, não é isso? Firmeza. A gente precisa realmente ter uma certa harmonia interior, né? Uma certa serenidade para a gente conseguir enfrentar essa grande frustração, né, que a gente está passando. Eu acho que é uma frustração coletiva. Ninguém nunca imaginou que isso ia acontecer, não é verdade? Então, é hora da gente treinar a nossa tolerância. Mas, o que eu quero pedir para vocês é que vocês me mandem, pode ser no privado mesmo, do WhatsApp individual, certo? Me manda lá. Priscila, eu quero que você me conte uma situação, né, que você passou, que você realmente não teve nenhuma tolerância, que você foi totalmente intolerante, certo? Compartilha comigo. Então, gente, agora a gente vai fazer uma atividade de memória, certo? Eu vou falando pra vocês como é que vai ser e você vai fazendo aí mesmo na sua casa pra treinar a sua memória. Não precisa de lápis nem de papel, nada. Você só vai fazer mentalmente, certo? Presta atenção, como é que vai ser? Eu vou fazer uma sequência de 3 perguntas, certo? Então, você vai respondendo essas perguntas mentalmente, certo? Depois, você vai responder oralmente, só que em sequência. Deixa eu dar um exemplo.
eu pergunto, qual é o nome do cavalo branco de Napoleão? Aí você, né? Você responde mentalmente, não fala nada. Aí a segunda pergunta, qual é o objeto utilizado para cortar carne? Aí você responde mentalmente, som na cabeça. Depois eu digo, qual o objeto que nós utilizamos para escrever? E que a gente utiliza grafite, por exemplo. Aí você responde mentalmente. Aí depois, quando eu disser, gente, agora pode responder as 3 respostas em sequência, certo? Uma depois da outra. Aí você responde branco, faca e lapiseira, né? Não eram as 3 respostas? Então, primeiro você vai responder mentalmente, uma de cada vez. Depois você vai responder oralmente, uma depois da outra, certo? Mas você vai fazer isso aí mesmo na sua casa, pode ser com a sua família, enfim. Certo? Então, eu vou começar. Primeira pergunta. Qual parte do computador é usada para digitar uma mensagem? Então, pensa, responde aqui só na cabeça. Qual é o rato? O Tom ou o Jerry? Lembra do desenho, Tom e Jerry? Qual é o rato? O Tom ou o Jerry? Responde mentalmente. Terceira pergunta. Qual é o principal ingrediente do quindim? Responde mentalmente. Vou dar um tempinho para vocês. Não anota. Agora você pode responder, você pode falar quais as 3 respostas, uma depois da outra. Fala aí. E eu vou dar esse tempinho para vocês falarem. E quais são as 3 respostas? Teclado, Jerry e ovo, certo? Vamos para a próxima sequência de perguntas. Vamos lá. Qual a terceira letra do alfabeto? Responde mentalmente, só aqui. Segunda. Qual é o eletroeletrônico que usamos para tomar banho? Só aqui na mente, ó. E a terceira pergunta, complete a frase popular. Cão que ladra, não... Tarará. Então, agora você vai responder, você vai falar a resposta em sequência, uma depois da outra, certo? Vou dar esse tempo para vocês. Então, as 3 respostas para corrigir. C, letra C, né? Chuveiro e morde. Essa é a palavra. Cão que ladra, não morde. Alguns, né, gente? Tem alguns que mordem sim. Mais uma sequência de perguntas e agora vocês vão tentar memorizar sozinhos. Não pode ter ajuda não, certo? Eu disse que podia ter ajuda, mas era só no começo. Agora já não pode. Primeira pergunta. O que os cavalos usam embaixo dos cascos das patas? Responde mentalmente. Qual cantor famoso escreveu e interpretou a música Esse Cara Sou Eu? Eu adoro. Qual cantor famoso escreveu e interpretou a música Esse Cara Sou Eu? E a terceira. Além de óculos, o que mais as pessoas usam nos olhos para enxergar melhor? Agora vocês podem responder oralmente aí, falar em voz alta as 3 respostas em sequência. E as respostas certas são ferradura, Roberto Carlos e lente de contato, ok? Então, gente, é o seguinte, temos aqui uma pequena companheira que está aqui do lado. Eu vou dar um desafio para vocês. Semana passada eu passei por escrito um desafio, né, da sequência. Esse mês de maio a gente está fazendo desafios de sequência. Então, vocês têm que descobrir a lógica da sequência. Eu vou colocar a resposta desse desafio para vocês por escrito, tá? Já, só um instantinho. Vou colocar para vocês a resposta do desafio.
Foi um desafio de sequência. Deixa eu só procurar aqui rapidinho. Tá lá em cima. Mas além desses desafios de sequência, gente, eu vou dar para vocês o desafio do ábaco, certo? É o seguinte, eu quero que vocês coloquem um cronômetro, pode ser o cronômetro do celular, e que vocês tentem fazer o máximo de continhas que vocês puderem em 20 minutos, certo? Então, o desafio é fazer o ábaco, fazer 20 minutos de ábaco, e depois vocês vão me mandar no WhatsApp quantas continhas vocês conseguiram fazer em 20 minutos, certo? Ah, Priscila, consegui fazer, você vai contar mesmo a continha por continha. Ah, Priscila, consegui fazer 10. Ok. Não tem problema, porque também às vezes, né, pode estar fora do ritmo. Ah, consegui fazer 20, 30, 50. Enfim, você vai colocar o cronômetro no celular 20 minutos e vai marcar esses 20 minutos. Quando acabar os 20 minutos, né, você bota lá para despertar. E aí você me diz quantas continhas você conseguiu fazer nesses 20 minutos. Ok? Vamos testar aí a nossa habilidade de raciocínio, né? Nossa velocidade do raciocínio para ver como é que tá. Eu gostaria que vocês me respondessem no WhatsApp, né, no privado, quantas vocês conseguiram fazer, ok? Então, gente, vou colocar a resposta do desafio da semana passada de sequência e vou também colocar um novo desafio de sequência para vocês, certo? Gente, então qualquer dúvida sobre os desafios, sobre o material que foi para casa, vocês podem me procurar pelo WhatsApp, certo? Geralmente eu tô mais disponível à tarde, que é o momento que, né, acho que tá todo mundo mais tranquilo, não tá fazendo comida nem nada. Então, vocês podem me procurar, certo? Se tiverem alguma dúvida naquele desafio que foi impresso, que algumas pessoas receberam em casa. No ábaco também. Se você tiver alguma dúvida, você manda a foto da página que você tem dúvida e eu respondo para você fazendo o cálculo bem certinho, tá bom? E gostaria de terminar esse momento, né, agradável, com uma frase do psiquiatra, professor e escritor Augusto Cury. Eu acho que muita gente conhece, né, o Augusto Cury, muita gente já leu alguns livros dele. Então ele diz o seguinte: ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância. Usar as perdas para refinar a paciência. Usar as falhas para esculpir a serenidade. Usar a dor para lapidar o prazer. Usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, perdas e frustrações. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. Olha que lindo! Então, Augusto Cury falou isso. E é isso, gente. A gente tem que buscar, né, dentro das nossas possibilidades, essa tolerância que é tão importante, tolerar as frustrações, né, essa maturidade emocional. Esse foi o nosso tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse momento. Quero pedir desculpas porque eu não sou uma, digamos assim, expert na tecnologia e ainda estou me adaptando, ainda estou me reinventando. Acho que todos os professores do Brasil inteiro, do mundo inteiro, estão tendo que se adaptar a essa nova realidade, né, de fazer vídeo. E eu também não tenho, não sei, né, essa coisa da edição do vídeo, que é, né, de tecnologia. Eu ainda não sou muito por dentro desse mundo da tecnologia, mas eu fiz o que eu pude e estou sempre disponível para vocês, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus. Até mais.